Glória a Deus. Você está feliz ainda? Amém. Glória a Deus. Bom, vamos lá. Quartas de fundamento. Esse é o assunto que nós vamos falar hoje. O Rafa tem ministrado a gente aí há um mês e pouquinho, sobre essa série maravilhosa, né? Falando sobre o reino de Deus, assim na terra como no céu. E a semana passada ele falou com a gente, foi muito legal o tema, que ele falou como viver uma vida abundante, não é? E ele falou alguns tópicos, como sobre a gente manter a dependência, da gente se relacionar, da gente continuar buscando a Deus. E hoje eu queria falar com você sobre esse assunto aqui, ó, preparados para a eternidade. Até porque tem a ver com o reino de Deus, né? Porque a nossa eternidade será no reino de Deus, ao lado com Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. E quando o Rafa falou, vou viajar, ministra lá, foi essa mensagem que veio no meu coração ao longo dessa semana. E assim que ele voltar, eu creio que ele vai continuar ainda com a série, tem mais algumas coisas, mas eu queria falar um pouco sobre sobre se a gente se preparar para a eternidade, sabe? Sobre a gente começar a entender o que nós estamos construindo para a nossa eternidade. E eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em João 5, 24, para a gente ler junto. João 5, 24. João 5, 24. Amém? Diz assim então: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então aqui já é um primeiro princípio para a gente, né? A gente precisa ouvir e a gente precisa crer. Então não é só sobre ouvir, mas é sobre ouvir e sobre crer. Então quem ouve e crer a minha palavra, naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Gente, quando a gente fala sobre eternidade, saber sobre a eternidade é fundamental para a nossa jornada com Deus, para a nossa caminhada com Deus, para a nossa jornada aqui nesse mundo. Até porque se a gente for analisar o que a gente passa aqui nessa terra, não é nem 10% daquilo que nós vamos passar na nossa eternidade com Deus. A gente estava conversando, segunda-feira estava conversando com o Rogério lá em cima, a gente estava comentando um pouco sobre isso, e ele me falou até algo legal que ele ouviu, que ele falou assim, que olhando para esse cabo desse microfone aqui, se a gente for contar esse pininho vermelho aqui, é a nossa vida aqui na terra, e todo esse cabo que vai lá, sei até onde, é a nossa eternidade com Deus. Então o nosso tempo aqui é muito pequeno, perto de tudo aquilo que a gente ainda vai passar com o Senhor. Então a gente precisa saber o quê? Que o que nós estamos construindo hoje, não é sobre hoje, mas é sobre a nossa eternidade. É sobre a eternidade. Eu não vou falar aqui sobre escatologia, sobre arrebatamento, sobre grande tribulação, nada disso, até porque não é a minha área, deixa para o pastor Hélio. Mas o que eu quero falar aqui é sobre a importância do que nós estamos fazendo aqui na terra hoje, a respeito da nossa eternidade, a respeito da nossa vida com Deus. Porque sabe, querido, o tempo que nós vamos passar aqui, seja 80, 90, 100, 120 anos, glória a Deus, aí, sabe, glória a Deus, dá um glória a Deus aí, 120 anos, sabe, todo esse tempo ele vai determinar o nosso futuro, e a forma como nós vamos viver pela eternidade, é esse tempo em vida que vai determinar como nós vamos viver, a forma que nós vamos viver. Então pensa assim, ó, se você soubesse que Jesus voltaria em 24 horas, o que você faria? Ai, Lu, nunca fui tão crente em toda a minha vida. A igreja já está cheia, o encontro de quarta-feira aqui ia ter que fazer 3 só hoje. Todo mundo ia vir para a igreja, todo mundo ia orar aquilo que não orou em 20 anos, ia orar em 24 horas.
A leitura da Bíblia, então, não ia ser em um ano, ia ser a Bíblia inteira em 24 horas. A busca do Google ia ser como falar em línguas rápido e fácil, como ser batizado no Espírito Santo, né? O Spotify ia se converter, o histórico de busca, né, da internet só ia ter Jesus, Jesus, Jesus. A gente ia querer gastar tempo, a gente queria de qualquer jeito. E sabe, queridos, é lógico que a gente não é só uma brincadeira, mas nós precisamos ter uma expectativa sobre isso. Nós precisamos, sabe, viver planejando e projetando, como se Jesus voltasse daqui a 3 gerações, mas com a expectativa que Ele pudesse voltar hoje ou amanhã. A gente precisa nos mover desse jeito. Quem tem a expectativa aqui sobre a volta de Jesus? Glória a Deus, uma pessoa, amém? Nós precisamos ter essa expectativa, querido. Nós vamos viver ao lado do nosso amado. Nós vamos viver ao lado dele, andar com ele, adorá-lo, estar ali com o Pai, com o Filho, estar nos relacionando, um lugar que não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter sofrimento. Ei, não tem mais boleto para você pagar, não vai ter IPVA, IPTU, escola, não vai ter nada disso. Ou seja, é a nossa morada ao lado do nosso Pai, ao lado dele. Nós precisamos ter essa expectativa de viver com o nosso Senhor. Há muito tempo atrás eu morria de medo disso, quando eu era mais jovem, que eu tinha acabado de me converter e falava em vida eterna, eternidade. Eu morria de medo, chegava a doer meu estômago, eu não sabia como ia ser, eu me imaginava andando de branco num lugar assim, sabe, e eu ficava desesperado, como vai ser, como que vai acontecer, sabe, mas hoje eu sei que vai ser maravilhoso, passar a eternidade com o nosso Pai, ter o nosso corpo glorificado, viver com Ele, estar com Ele, sabe, por isso que a gente precisa entender, sabe, e gastar tempo com isso. E eu queria te dizer, eu não sei se você sabe, mas que todos nós iremos viver a eternidade, todas as pessoas, sem exceções, elas vão viver eternamente. E eu queria ler com você esse texto aqui, para você entender um pouco. João 5:28 diz assim, ó: não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então o que diz a palavra aqui? Que todos irão ressuscitar. Um dia todos irão ressuscitar. Alguns para se encontrar com Jesus, e outros para serem julgados no juízo eterno. Essa é o que a palavra diz. Ou seja, alguns vão viver a eternidade ao lado do Pai, no novo céu, numa nova terra, e outros vão viver eternamente com o elevador descendo lá no 15º subsolo, aonde é bem quente, muito mais quente do que Ribeirão Preto. Então, todos vão viver uma eternidade. E se a gente não entender sobre essa eternidade, nós não vamos dar atenção naquilo que nós estamos fazendo hoje. Nós não vamos dar atenção naquilo que nós estamos nos movendo, porque o hoje, ele está ligado com o amanhã. O hoje, ele está conectado com o amanhã. E, gente, tem uma multidão de pessoas lá fora precisando ouvir essa palavra. Tem uma multidão de pessoas lá fora precisando dessa eternidade, precisando receber esse Jesus que salva, esse Jesus que liberta, esse Jesus que fez uma obra consumada na cruz. E quem que precisa ir atrás dessas pessoas? Quem que precisa levar esse evangelho? Somos nós. Esse é o nosso papel. E quando eu falo multidão, eu posso falar dentro da nossa casa, na nossa família, na escola, na faculdade, no trabalho, em todo lugar. Esse é o nosso trabalho. Você recebeu talentos e dons para ajudar pessoas a chegar até Jesus. Esse trabalho não é dos anjos, esse trabalho é nosso. O Senhor nos deu essa missão: ide por todo mundo, pregue a palavra, ora e tal. Foi o que Jesus deu para a gente como direção. Ei, você nasceu nesse tempo porque Deus tem um plano para você nesse tempo. Ele conta com você nesse tempo.
Ah, por que eu não nasci na época de Moisés? Porque não era para você nascer naquela época, era para você nascer hoje, porque Ele tinha uma expectativa com você. Deus tem uma expectativa em você para esse tempo, para esse momento. Fala para quem está do teu lado, Deus tem uma expectativa em você para esse tempo. É nesse momento, é o tempo de nós começarmos a nos abrir para ser usado para o Senhor, para ajudar pessoas, para levar pessoas a conhecer o caminho dessa eternidade e se preparar para algo maior. Olha essa frase aqui, ó. Enquanto não entendermos os propósitos de Deus para a nossa vida, não vamos usufruir de tudo que Ele preparou para nós. Então o que nós precisamos entender? Entender qual é o propósito que Deus tem para a gente. Nós precisamos estar pronto para entender, para poder ser usado por Ele, para usufruir de tudo que Ele preparou. Sabe por quê? Vai chegar o dia que nós vamos nos apresentar diante de Deus, e nesse dia a gente vai entregar os nossos trabalhos, as nossas obras. Você sabia disso? Vai chegar esse dia. 2 Coríntios 5:10, abre aí para a gente ler junto, vai, a gente está com tempo, abre aí, 2 Coríntios 5, você gosta de abrir a Bíblia, você está numa igreja que ama a Bíblia, que lê a Bíblia, você está com uma Bíblia linda aí, 2 Coríntios 5:10, olha o que diz aí, nós estamos falando sobre entregar as nossas obras, diz assim, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Ou seja, aquilo que eu falei, nós vamos um dia nos apresentar diante do Senhor, e imagina, você, eu, nós chegarmos lá no céu, e nós descobrimos que tinha tanta coisa para a gente viver, e a gente não viveu, tanta coisa preparada para a gente, que a gente falou, nossa, Deus vai pôr lá, ligar o telão lá, e vai começar a passar o filme da tua vida, e você falar, nossa, tudo isso era para eu viver, tudo isso era para eu desfrutar, e eu não desfrutei, porque eu não conhecia o meu propósito, eu não sabia do que se tratava. Sabe, alguns vão chegar lá e falar, Deus, aí fui pastor, abri uma igreja com 5.000 membros, e Deus vai falar assim, lindão, parabéns, você é o cara, hein? Mas esse não era o seu propósito. O seu propósito era você ter uma igreja com 100 membros só, e aí você ia ser um empresário bem sucedido, e você ia ajudar milhares de igrejas, e essas milhares de igrejas ia levantar milhares de pessoas, ia ter uma multidão que ia me conhecer, não só 5.000. Ou também chegaria lá Dona Maria e falar, Deus, eu não tive tempo para fazer nada, passei a vida cuidando desses 2 meninos aqui, e Deus vai falar, glória a Deus, glória a eu, você fez aquilo que era para ter feito, era para você cuidar desses 2, e esses 2 se tornaram grandes missionários, e ganharam bilhões de pessoas para mim. Sabe, é sobre a gente entender o nosso propósito, é sobre a gente entender como que a gente vai nos mover, é sobre entender que a gente precisa andar no propósito a qual Deus preparou para a gente, e a gente saber que aquele dia que a gente se encontrar com o Pai, e falar, beleza, foi tudo certo, carimba aí o passaporte, é desse jeito, você desfrutou, você viveu. Então por isso que nós precisamos estar preparados para a eternidade, para que a gente possa gastar tempo hoje, servindo e trabalhando naquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, amém? Você está pegando? Está conseguindo pegar? Olha esses textos aqui, Salmos, não saiu ali, mas é Salmos, tá? Salmos 139, o versículo 13 diz, o Senhor criou todas as partes internas do meu corpo, uniu todas essas partes para formar o meu corpo, enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe. Agradeço ao Senhor por ter me criado de maneira tão perfeita e maravilhosa. Olha aí, você foi criado perfeito, maravilhoso. Suas obras são maravilhosas e eu sei disso muito bem.
O Senhor conhecia perfeitamente cada osso do meu corpo que estava sendo formado enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe. Olha aí, gente. O Senhor conhecia cada osso do teu corpo perfeitamente ali quando você estava em formação, como a semente que cresce debaixo da terra. Olha esse aqui agora, o 16. Antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Aleluia, dá um aleluia. Cada um deles estava registrado no seu livro antes de qualquer um deles existir, ou seja, quando nós não tínhamos nem forma ainda no ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha planejado a nossa história todos os dias, já estava escrito no livro, registrado no cartório do céu, tudo aquilo que nós tínhamos para viver e desfrutar, gente. Aleluia. O 17, Senhor, como são preciosos para mim os seus pensamentos sobre a vida, ó Deus, são tantos que não consigo contar, se eu os contasse seriam mais do que os grãos de areia das praias. A cada novo dia quando acordo, sinto que fico mais perto do Senhor. Aleluia. Gente, nós estamos aqui por um propósito. Ei, você não está perdido, como o pastor Hélio diz, você não está largado, você foi escolhido para algo especial. Quem sabe você está aí nos assistindo e fala assim: eu não sirvo para nada, eu não nasci para nada. Você nasceu por um propósito, você é especial. Sabe, não importa como você nasceu, eu nasci, foi um erro. Não foi um erro, você nasceu por um propósito, você foi criado para algo maior. Sabe, gente, enquanto a gente está preocupado com tantas coisas, preocupado com o nosso passado, o nosso futuro já virou até passado para Deus, porque Deus já conhece tudo ao nosso respeito, Ele sabe completamente a nossa história, amém? Então, para que a gente possa caminhar e nos preparar para essa eternidade, nós precisamos, queridos, gastar tempo com o Senhor, conhecendo os planos, os projetos, o propósito que Ele tem para a nossa vida, para que a gente possa avançar e levar mais pessoas junto, a conhecer essa palavra, essa verdade, aquilo que o Senhor tem para a minha vida, para a tua casa, para a tua família, para todos os lados da nossa vida, amém? Aleluia. E eu quero falar com você hoje sobre 3 pontos fundamentais que irão nos ajudar à construção da nossa eternidade. 3 pontos que vão nos nortear. Poderia ter muito mais, mas eu quero falar 3 para que a gente possa construir a nossa eternidade fundamentada naquilo que o Senhor tem para a gente. E o primeiro é esse aqui, buscar descobrir o seu propósito. Amém? Vamos abrir a Bíblia de novo aí, Jeremias 29:11 agora. Jeremias 29:11. Aleluia. Diz assim, Jeremias 29:11. Eu é que sei, aleluia, eu é que sei, que pensamentos tenho a respeito de vocês. Quem que diz isso? O Senhor. O Senhor diz: sou eu que sei que pensamento eu tenho a respeito de vocês, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Gente, a nossa vida está na mão do Senhor, é Ele que sabe tudo ao nosso respeito, é Ele que sabe aquilo que a nossa vida precisa, Ele que sabe o nosso caminhar, Ele que sabe aquilo que nós precisamos, sabe? E às vezes a gente vê pessoas gastando tempo com tantas coisas, gastando tempo com o mapa astral para saber da vida. Vou ver o signo, porque o signo de leão não combina com o de escorpião, não combina com o outro. Gente, as pessoas, sabe, gastam dinheiro. Não, eu não saio de casa sem olhar o meu horóscopo, para saber como que vai ser. Gente,
não precisa nada disso. Nós estamos na mão de um Deus Todo-Poderoso que diz: sou eu que sei os pensamentos, sou eu que tenho os planos, eu que cuido de vocês. A gente não está na mão do mundo, a gente não está na mão do Google, a gente não está na mão de ninguém, nós estamos na mão de um Deus Todo-Poderoso que sabe aonde vai chegar, amém? E por isso que nós precisamos gastar tempo para descobrir o nosso propósito. Nós precisamos diariamente, sabe, gastar tempo para descobrir esse propósito. Eu nunca me esqueço quando o pastor Hélio disse que em 2 anos ele já tinha descoberto o propósito para a vida dele, a qual ele tinha que seguir. E nós vemos isso, né, demais, a igreja crescendo, avançando, porque todos os dias ele dizia que ele orava: Deus, eu quero descobrir o meu propósito, eu quero saber para onde que eu vou me mover. E nós precisamos gastar tempo com isso, para que a gente possa se mover para o lado certo, para que a gente possa ser um instrumento nas mãos do Senhor e caminhando para onde Ele quer que a gente caminhe, amém? A nossa realização plena só está naquilo que Deus preparou para a gente. Às vezes a gente acha que a nossa realização plena está no nosso dinheiro, está nos nossos bens, está na viagem que nós fazemos, está em tantas coisas. Isso é muito bom, é maravilhoso, mas a realização plena só está naquilo que Deus preparou. Quando Deus prepara, Deus mostra o caminho, eu sei que eu estou pleno, porque eu estou vivendo a vontade dEle. Olha aqui, ó, não podemos viver para o sucesso, e sim para o propósito pelo qual nós fomos criados. Sabe, porque o sucesso ele não é uma posição, o sucesso é viver no propósito que Deus estabeleceu. E a gente pensa que sucesso são tantas coisas, né? Eu sou bem sucedido porque eu tenho isso, aquilo, eu estou ali, eu estou aqui. Sabe, não é nada disso, porque o sucesso é a gente viver no propósito para qual Deus nos criou. Às vezes eu posso não ter nada financeiramente falando, mas se eu estiver no propósito de Deus, eu já tenho sucesso, eu estou avançando, eu estou vivendo aquilo que Ele tem para mim, porque é sobre isso, é sobre viver no propósito dEle. Olha esse outro texto que é incrível. O propósito de Deus para a sua vida é tão importante, que Deus não criou para você, Deus criou você para o propósito, ou seja, o Pai criou o propósito e então Ele fez você para cumpri-lo. Olha que incrível, Ele criou o propósito e falou assim: dona Rita, esse aqui é a senhora, esse aqui é a Renata, esse aqui é a Gabi. Ele colocou cada propósito que Ele criou, Ele colocou ali para que a pessoa certa cumprisse aquilo. Você foi planejado perfeitamente para cumprir o seu propósito, amém? Então nada pode te impedir de viver os planos, os projetos, os sonhos que Deus tem para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, porque você foi criado para dar certo, você foi criado para viver bem, para viver uma vida feliz, para viver uma vida abundante. Querido, você é nova criatura, você é filho de Deus, em você habita o verdadeiro poder de Deus. Sabe, não é normal nós como nova criatura viver uma vida quebrada, uma vida falida, uma vida com um casamento destruído. Não é normal nós como nova criatura viver uma vida doente, viver uma vida que dentro de casa é um pé de guerra terrível. Não é normal. Como novas criaturas nós precisamos viver todas as promessas que Deus tem para a nossa vida, amém? E nós precisamos tomar posse disso, porque foi feita uma obra naquela cruz. Jesus foi para aquela cruz, Ele fez uma obra, Ele nos justificou, Ele levou toda a enfermidade, toda a doença, Ele levou toda a maldição, para que nós pudéssemos viver uma vida plena. Então nós precisamos tomar posse disso e começar a viver, e como o pastor Hélio diz, não é por sentimento, isso é por crença. Sabe, não é por sentir, mas é por crer que eu vou viver tudo aquilo que o Senhor preparou para que eu vivesse ainda em vida, amém? Então toma posse, não deixa o inferno te roubar. Você foi criado por um propósito, você vai viver o teu propósito, porque é isso que o Senhor tem para a tua vida, amém? Então em primeiro lugar, vamos gastar tempo para descobrir o nosso propósito, amém? Glória a Deus até aqui. Segundo,
propósito para construir a nossa eternidade, estar plantado em uma igreja local. Amém? Abra aí agora Hebreus 10, 25. Vai abrindo e vai anotando aí depois para você ler. Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25 diz assim, ó: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ou seja, não deixa de se reunir como igreja, sabe? Não deixa de encorajar uns aos outros. Os dias estão chegando, Jesus está voltando, a gente precisa viver esse tempo de comunhão. Olha o que diz aqui Mateus 18, 20, ó: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Gente, nós precisamos congregar. Nós precisamos estar aqui, o que nós estamos fazendo hoje, congregando. Sabe por quê? O inferno tem roubado milhões e milhões de pessoas com aquela seguinte frase: quem disse que precisa estar na igreja para andar com Jesus? Quem já ouviu essa frase aí? Eu ouvi muitas pessoas dizendo. Hoje o inferno tem roubado as pessoas. Eu não preciso estar na igreja para andar com Jesus, eu não preciso ir para a igreja, né? E aí eu fico pensando, né? A gente veio para a igreja para conhecer Jesus, a gente veio para a igreja para aceitar Jesus, a gente veio para a igreja para ser batizado nas águas, a gente veio para a igreja para ser batizado no Espírito Santo, e agora eu não preciso mais estar na igreja. Já cumpriu, venci a carreira, combati o combate, não preciso mais estar na igreja. E o inferno tem roubado as pessoas com isso, sabe? Existe um poder, uma unção vinda de Deus, é algo especial que se manifesta quando nós estamos reunidos juntos aqui. É algo que não é a mesma coisa do que estar na nossa casa. É claro, a nossa casa é a extensão da igreja. É claro que aqui é um pouco tempo do que a gente vai viver no nosso dia a dia em casa, mas é necessário que nós possamos estar juntos aqui, reunidos, congregados, sabe? Enquanto às vezes a gente chega tão cansado aqui e a gente olha para o lado, aí o irmão está ali glorificando, o outro está chorando, e aí de repente você recebe aquela chama e te incendeia, e você vai naquele ritmo, naquela mesma vibe. Isso é ser igreja. Sabe, queridos, não tem como a gente ser uma nova criatura, a gente ser um filho de Deus, a gente ser justificado por Ele, e nós não estarmos juntos, não estarmos congregados, não participar de uma igreja, não estar firmado numa igreja local. Sabe, isso não pode acontecer. Ah, Lu, é que agora eu sou do YouTube Church, eu sou da igreja do YouTube Church. Às vezes tem um monte de gente assim, sabe? E não tem nada contra o YouTube, não é isso. O YouTube é uma bênção. Tem pessoas nos assistindo ali agora, do Rio, de tantos lugares, que vão ouvir essa palavra daqui anos e anos, vão assistir. É uma grande bênção, mas o problema é quando nós fazemos só disso. Nós vivemos só disso. Eu vou no YouTube, eu sou da igreja do YouTube, eu assisto aqui, eu assisto ali, eu estou ali. Sabe, nada é mais importante do que 2 ou 3 ou mais reunidos em Jesus, sabe, essa bênção desse ambiente. Então isso é importante, nós precisamos estar firmado em uma igreja local. Quem sabe você está me assistindo aí hoje, e às vezes você não está firmado numa igreja. Procure uma igreja, sabe, como dizia minha avó, pare de pular de galho em galho. Sabe, às vezes a gente vai ali hoje, vai aqui hoje. Não, a gente precisa se firmar, criar vínculo no lugar que Deus te colocou. Se Deus te colocou aqui, crie vínculo aqui, sabe, crie vínculo com a igreja. Ah, Lu, não, é que eu estou procurando uma igreja perfeita. Se você achar, nem entra que você vai estragar, porque não existe igreja perfeita. Como o Rafa já nos disse, a gente está fazendo a série lá, O Poder do Nós na Conexão.
A igreja é composta por pessoas imperfeitas. Todo mundo aqui está buscando ser melhor, está buscando crescer, está buscando avançar. Ou seja, se eu estou aqui, se Deus te colocou aqui, faça que seja perfeito, amém? Faça que seja perfeito, ou seja, para a gente construir a nossa eternidade, a gente precisa estar plantado em uma igreja local, e glória a Deus você está aqui, está debaixo de uma direção, está crescendo, está avançando, então nós estamos caminhando rumo ao projeto que Deus tem para a gente, amém? E se você está aí no YouTube, só assistindo a gente no YouTube, vem para cá fazer parte também da igreja do corpo, amém? Glória a Deus. E em terceiro, em último lugar, deixe para trás as coisas que estão te atrasando. Aleluia. Fala aí para o teu irmão: irmão, deixa para trás o que está te atrasando. Aleluia. Abre aí Hebreus 12 agora, 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2. Desenrolar o que está nos atrasando, o que está nos paralisando. Hebreus 12, 1 e 2. Amém? Diz assim então. Achou aí, Walter? Então amém. Portanto, diz assim, 12:1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Amém? Querido, nós precisamos desapegar. Tem coisa que a gente vai ter que desapegar. Você precisa ser o crente OLX. Desapega, sabe? Nós precisamos desapegar de coisas que têm atrasado a nossa vida. Sabe, nós temos uma corrida, nós temos uma carreira para avançar. E é legal que eu estava lendo esse texto quando fala desembaraçar do peso da corrida. Eu lembrei que às vezes a gente faz corrida longa de terra e a gente tem que carregar aquela mochila de água. E aquela mochila pesa, aquela mochila é ruim de carregar e a gente corre com ela, parece que você não está conseguindo sair do lugar. E a vontade que tem é você tirar aquela mochila para você aumentar a sua velocidade e correr. E é mais ou menos isso. Tem coisas que estão, sabe, pesando a nossa vida, pesando, nos embaraçando, para que a gente corra a carreira que Deus tem para a gente. Então, para que a gente viva, sabe, essa eternidade, se prepare para aquilo que o Senhor tem para a gente lá na frente, a gente precisa, sabe, acabar com isso, a gente precisa deixar para trás coisas que estão nos embaraçando. E quando o texto fala aqui sobre o pecado que tenazmente nos assedia, eu não vou falar aqui sobre o pecado, que você precisa se desembaraçar do pecado, porque o pecado é óbvio que nós precisamos desenrolar dele, é óbvio que a gente tem que deixar para trás. Se eu falar isso para você aqui é chover no molhado, é óbvio, até porque se fosse para falar isso eu ia falar assim para você, assiste a palavra de domingo, que ela já foi suficiente para a gente, a palavra do Rafa de domingo. Se você não assistiu, assiste, que foi incrível. A hora que eu saí, eu falei, nossa, anotaram a placa do caminhão que passou aí? Foi demais, foi incrível. Então assim, não é sobre o pecado, porque o pecado a gente já tem que se desfazer dele mesmo, eu não vou andar com ele nas minhas costas, mas tem muita coisa lícita, muita coisa permitida, que tem nos enrolado e nos feito paralisar, para que a gente não avance. Um exemplo, quando a gente fala sobre amizades, é totalmente ilícito ter amizade, a Bíblia não condena a gente de ter amigos, mas o problema é que existem amizades que estão embaraçando a nossa vida.
Tem amizades que estão nos colocando para trás. Tem amizades que a gente acha que são amigos, mas não, só querem o nosso mal, só querem ver a gente andar para trás. Amizades tóxicas que têm roubado a nossa vida, nos impede de crescer, nos impede de caminhar com Jesus. Então são esses tipos de coisas que eu preciso desenrolar, eu preciso desapegar para que eu possa avançar, para que eu possa viver o propósito de Deus, porque às vezes tem pessoas enroscadas na gente e estão nos impedindo da gente viver o propósito de Deus maior. Ah, mas eu não tenho que amar o próximo. Você tem que amar o próximo, você tem que amar a todos, mas amar não significa que você tem que andar junto, que você tem que se relacionar, que você tem que carregar nas costas, que você tem que viver com beijinho e abraço. Não é isso. Amar é você estar disponível sempre para que aquela pessoa precise. Mas o que você não pode é ficar enroscado com ela e ela paralisar a tua vida para que você ande para trás, para que você deixe de viver a nova criatura e comece a voltar a viver a velha criatura. Um outro aqui, quando a gente fala de trabalho, é totalmente ilícito trabalhar, permitido e necessário trabalhar. Amém? É necessário trabalhar. Mas o que acontece? Só que existem trabalhos que têm roubado a nossa vida e a nossa comunhão com Deus, a comunhão com a nossa família, a comunhão com os nossos filhos. Sabe, eu quero que você entenda isso, que você seja maduro. Eu não estou falando para você largar o seu trabalho, chutar o balde, não. É necessário a gente trabalhar, só que é tempo da gente enxergar, será que isso está me roubando? Porque é um trabalho que rouba a minha vida em família, que eu não vejo minha esposa, meus filhos, que eu não consigo estar na igreja, que eu não consigo viver uma vida de comunhão com Deus. Algo está errado, não está normal. E eu falo por experiência própria, porque eu trabalhei 9 anos dentro de um shopping, de dia, de noite, de sábado, domingo, praticamente 9 anos da minha vida que eu nem percebi o Léo crescendo, ficava longe da minha esposa, mas eu precisava trabalhar. Só que chegou um dia que eu abri os meus olhos, as escamas caíram e eu falei assim: Jesus, eu quero sair daqui, eu quero viver para minha família, eu quero trabalhar num serviço digno, eu quero ter tempo, eu quero ir para a igreja, eu quero servir. E quando eu fiz essa oração, em menos de 3 meses eu já estava fora no outro emprego melhor, onde eu consegui servir e fazer, porque Deus supre a nossa vida. Deus tem poder para você fazer você trabalhar menos e ganhar mais. Ele é Deus, Ele quer cuidar de você, mas para isso a gente precisa estar alerta, saber se não estão roubando as nossas vidas, ou seja, a gente precisa desembaraçar de coisas. Poderiam falar muitas mais coisas aqui, mas a gente precisa entender aquilo que tem roubado a nossa vida, sabe? Jogar para trás, tirar de trás e poder avançar. A Polly falou a semana passada no domingo sobre o perdão. Às vezes a falta de perdão tem atrasado a nossa vida, então perdoa, tira essa mala pesada das costas, avança para que você possa completar a tua carreira. Amém? Então, quer subir aqui para a gente encerrar? E eu quero concluir com essa frase aqui para a gente terminar, que nós começamos falando dela. O que estamos construindo hoje não é sobre hoje, mas é sobre a eternidade. Amém? Que você possa guardar essa palavra no teu espírito, sabe? É tempo da gente conhecer a nossa chamada. É tempo da gente saber para que nós fomos criados, o propósito, aquilo que nós estamos construindo hoje, para que a gente possa avançar e levar pessoas com a gente a conhecer essa obra consumada da cruz. Amém? Fica de pé, aleluia, aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos aí, aleluia. Ah, Senhor, obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado por essa verdade, Pai. Obrigado, Pai, porque, como diz a Tua palavra no Salmo 139:16, que diz que antes do nosso corpo tomar forma,